E voltamos a falar das chuvas intensas na região sul do país. O temporal, com efeitos catastróficos, é o assunto da entrevista da semana com um dos maiores peritos em clima no mundo, o professor Carlos Nobre. O que explica fenômenos climáticos extremos como o que ocorre no Rio Grande do Sul? Olha, fenômenos climáticos, às vezes eles são extremos de fenômenos da variabilidade natural de sistemas, né? O que a mudança climática está fazendo? Ela, por exemplo, aumenta a temperatura, aumenta a evaporação dos oceanos, joga muito mais vapor d'água na atmosfera. Então, esses fenômenos que geram muita chuva dependem também da quantidade de vapor d'água. Então, em todo o planeta, o aumento da temperatura, o aumento da evaporação está gerando esses fenômenos extremos. Então, um sistema meteorológico que é um bloqueio, alta pressão ao norte, baixa pressão ao sul, as frentes ficam bloqueadas, isso é normal. Só que agora, quando acontece, é muito mais intenso, porque tem muito mais vapor d'água e mais alta temperatura. Uma das soluções baseadas na natureza, que nós temos que implementar muito mais rapidamente, seria a restauração dos biomas, a restauração florestal. Por exemplo, se toda a bacia do rio Tocari tivesse grande restauração florestal nas serras, se toda a margem dos rios, as áreas ribeirinhas, tivessem todas com a restauração florestal, o sistema, o solo, as plantas absorvem tanta água e vão soltando muito devagarzinho, semanas e meses para frente, diminuiria. A vazão não seria essa vazão gigantesca. Então, essas são soluções baseadas na natureza, mas, infelizmente, muitas cidades, muitas vilas que estão por exemplo, a gente vê na bacia do rio Taquari quantas cidades estão no nível do rio. Então, ali é muito arriscado, E aí, nessa situação, e o CEMADEM já está fazendo um estudo muito importante com quase 1.400 municípios de altíssimo risco, inclusive esses do Rio Grande do Sul, o rio Taquari e outros rios, mostrando que, em alguns desses lugares, não há outra solução do que remover as populações que vivem em áreas de risco. Encostas que podem deslizar e essas áreas ribeirinhas dos rios, e esses rios, com esse aquecimento global, nós temos que levar em conta esse tipo de fenômeno vai se reproduzir. Por exemplo, aconteceu em setembro, aconteceu de novo agora na bacia do rio Taquari, aconteceu em junho, aconteceu em novembro. Olha o número de eventos extremos no Rio Grande do Sul em menos de um ano. Secas prolongadas, chuvas muito intensas, esse é o novo normal? Ano passado bateu o recorde de temperaturas, 1,49 graus Celsius mais quente em todo o planeta. Nós tivemos o ano passado e continuamos esse ano com as temperaturas mais altas. Quando a gente pega março de 2023 a fevereiro de 2024, a temperatura já foi para 1,56 graus mais quente. E os oceanos todos bateram todos os recordes, Oceano Atlântico, Oceano Pacífico. Então, a situação está ficando muito grave. Então, esses fenômenos, essa frequência de secas, chuvas super severas e ondas de calor, incêndios florestais, quebras de safra, nessa temperatura de 1,5 graus que nós já atingimos, é assim que será sempre, se nós conseguirmos manter o Acordo de Paris, da Convenção Climática, diz que não pode passar de 1,5 graus. Mas se a gente não passasse, isso já se tornaria a nova normal. Mas o risco de passar é enorme. Se a gente continuar com as emissões dos gases de efeito estufa que nós estamos fazendo, nós chegaremos em 2050 entre 2,4 e 2,6 graus. É quase que impossível imaginar um planeta assim quente.